Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem. Estou aqui fumando um cigarrinho de padilha. Será que estou virando fumante? Acho que não. Não é o intuito. É para outros objetivos. Bem, seguinte, estou entrando aqui rapidinho só para falar um oi com vocês. Vocês estavam falando aí, entra, faz live e tal. Então estou entrando aqui, fazendo live rapidinho. Vim só conversar com vocês. Nem era para fazer, né? Nem vai pro canal. Só para bater um papinho mesmo. Até porque eu estou, né, com isso aqui, né? Fiz recente, então tá tudo molhadinho. Então não posso ficar, enfim, fazendo vídeos para o canal. Exatamente, porque ainda não está na cor, no tom e do jeito que vai ficar no final, né? Enfim. Bem, boa noite a todos. Boas noites. Hoje eu não tenho nada a dizer, não. Hoje eu vou esperar vocês falarem aí, vocês perguntarem alguma coisa. Até porque eu fiz live ontem, né? E falando sobre tanta coisa. Falei tanta coisa, nem subi ainda o vídeo, nem deu tempo. Hoje foi um dia muito corrido, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tatiane, seu jogo vai sair, fica calminha. Vai sair, fica calma. Vai sair, com certeza. Já sei lá, já vi seu jogo lá. Se não me engano, acho que eu perguntei alguma coisa além, que eu estava precisando de informação. Se não foi você, foi uma outra Tatiane. Mas vai sair, fica tranquila, tá? Essa semana, gente, essa semana é semana de Bori lá no templo. Vou receber pessoa de fora, né, do Rio. Então tem toda uma preparação. Muitos rituais aconteceram, né? Vocês me veem aqui assim, tipo, de noitinha falando com vocês, parece que eu tô de boa, não fiz nada o dia inteiro, né? Não mesmo, não mesmo. A situação é outra, totalmente diferente. Pra eu estar aqui falando agora é porque só deu pra ser agora, né? Além do tempo, eu tenho a minha vida pessoal também, né? Então, muitas coisas acontecem, muitas coisas. E agora é o tempinho que eu tenho um pouquinho pra falar com vocês, né? Ontem eu vim mais cedo na live, eram mais 7, eu acho, 6 e pouca. Mas eu percebi que não dá pra ser, devido à barulheira que existe ainda. As pessoas estão acordadas normalmente, né? E esse horário aqui é um horário mais tranquilo, né? Não posso falar alto, inclusive eu estou aqui na minha varanda. Então estou mesmo na varanda, né? Tá tudo escuro já, ó. Tudo escuro. Tá tudo escuro. Então não dá pra ficar falando alto, né? Mas esse é o horário que eu tenho, né? Vocês estão vendo aqui as olheiras que eu tentei disfarçar, mas não dá, né? Estou cansada mesmo. Tô cansada. Normal. Então essa semana tem Bori, tem rituais lá que sempre tem que ter mesmo. Amanhã vou para o Mercadão de Madureira fazer compras para muitas coisas que eu tenho que deixar lá no templo. Ritual no sábado, assentamentos para fazer semana que vem. Tanta coisa acontecendo. Tanta coisa. Enfim, gente, tem assentamento que eu vou fazer agora que está agendado desde antes da pandemia, pra vocês terem uma ideia de como a coisa ficou confusa depois da pandemia, né? Pra todo mundo, né? Enfim, é isso. Deixa eu ver se vocês estão falando. Oi, Christopher, tudo bem, meu querido? Obrigada, amore. Bruno Almeida perguntou: mestre, eu tenho uma dúvida sobre os servos da magia do caos. Eu vi no seu vídeo que eu mesmo posso criar o meu para o fim desejado. Esse servo tem o mesmo poder que um servo que já foi criado. Eu não consigo ler o ver mais aqui. Já peguei. Já foi criado há muito tempo e que várias pessoas usam. Isso é relativo. Relativo.
Eu entendo que sim, um servo que está sendo mais usado, ele já criou uma egrégora muito forte em torno de si, né? Então, normalmente, esse servo ele vai ter um resultado mais rápido, uma atuação mais rápida, pode ser que sim. Mas, quando eu criei o Prospera, por exemplo, antes de eu colocar ele público, eu fiquei usando ele ativo durante 6 meses, só para mim. Então eu vi ele trabalhar demais e por isso eu então tornei ele público, né? E mostrei ele para o mundo. Mas eu criei ele, ninguém sabia, era só um servo meu, particular, né? Não era nada assim para o mundo inteiro como é hoje, mas já trabalhava muito bem. Então, o seu servo criado pode muito bem trabalhar muito bem para você desde o início. Depende muito. Depende de como é que você vai conjurar, depende de como é que você vai criar, né? Depende muito do mago, né? Também, né? Enfim, existem vários fatores que eu acho que facilitam, né, um servo trabalhar, né? Dependendo do seu objetivo. Por exemplo, o Prospera eu criei ele no dia 31 de dezembro, na hora que começaram os fogos de Réveillon. Por quê? Indica um novo ciclo, indica novidade, indica um ciclo se fechando, outro se abrindo. Toda a humanidade, pelo menos, né, normalmente é assim. As pessoas esperam um novo ano que seja melhor do que o anterior, esperam prosperidade, estão nas praias, nos centros, né, nas praças do mundo inteiro, esperando coisas boas, né, e desejando coisas boas para as outras pessoas. Então, toda essa energia mundial eu quis puxar nesse dia da criação e da ativação do Prospera. Então, eu esperei um ano inteirinho, e eu já sabia, eu já queria criá-lo, mas eu quis criar exatamente no dia 31 de dezembro, quando começaram os fogos. Já estava tudo pronto na mesa. Quando começou os primeiros fogos, já para o dia 1º, né, de janeiro, Réveillon começou a pipocar os fogos todos, então eu acendi todas as velas e comecei a ativação dele. Então, todo o ritual já estava pronto, né? A minha mesa já estava pronta com tudo aquilo que eu queria colocar como elementos, né, para potencializar a ativação daquele servo, a criação dele. E como toda a magia do caos, normalmente com toda a criação de servos, não que você tenha que ter uma regra, mas normalmente se cria objetivos para aquele servo, como você vai também desativar, né, banir aquele servo. Então você tem que ter tudo muito claro, escrito num papel direitinho, né, tipo um contrato, para que você possa direcionar o seu servo, né? E foi o que eu fiz com Prospera, foi o que eu fiz com La Caliente. La Caliente eu a criei, eu a ativei num dia específico. Eu quis ir para um hotel, sim, La Caliente, a serva La Caliente, ela tem essa pegada bem sexual mesmo. Então ela foi ativada dentro de um motel. E com tudo aquilo que vocês já sabem que a La Caliente faz, né? Então eu sempre gosto de fazer as minhas magias o máximo possível de elementos, sei lá, elemento, dia, situações, tudo que seja referente àquele objetivo que eu quero potencializar, é o que eu uso, né? Então, por exemplo, um segredinho, mas que na verdade muitos sacerdotes usam, se não todos, uma coisa que ninguém dá muita atenção, e nossa, como é bom em magias, em padês, em magias, sejam quais forem, que você queira uma rapidez no resultado, utilizar azogue. O que é o azogue? O mercúrio. Não tem um termômetro e não tem aquele mercúriozinho dentro do termômetro. Aquilo ali se chama, na verdade, azogue, né? Em termos religiosos, né? A gente usa como azogue. Então, tem padês, tem trabalhos meus que eu utilizo 100 azogues. Essa média. A média do azogue é R$1 por cápsula, para uma gotinha, né? Então, sim, às vezes eu uso bastante mesmo.
Então, não somente o azogue, tem muitos minerais que agilizam resultados, né, energeticamente falando. Enfim, magia é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E no caso da magia do caos, o interessante é que você realmente cria os seus métodos, né? E é maravilhoso, é maravilhoso. Enfim, coloquem a sua criatividade para trabalhar para vocês mesmos, né? E com certeza vocês vão ter resultados sim. O principal de um mago é ele acreditar em si. Se ele acreditar no que ele está fazendo, ele pode ter muitos resultados sim, né? Sem depender de outras pessoas. Vocês gostaram das sobrancelhas? eu ainda não tô totalmente habituada. Eu sei que ainda vai clarear, porque eu fiz hoje, né? Pelo menos tá no tom que eu queria, ok. Até porque o meu cabelo é esse tom, né? A raiz é isso exatamente, tá perfeito. Mas eu queria mais fina. Eu queria mais ou menos assim, ó. Tipo, 1 milímetro a menos. Mas é que eu sou perfeccionista, detalhista. Mas eu vou me acostumar com essa lagarta. Pra mim ainda está uma lagarta aqui acima dos meus olhos. Mas vou me acostumar. O trabalho de Suelen é maravilhoso. Maravilhoso. A Suelen tem um estúdio na Taquara, aqui em Jacarepaguá. Trabalha muito bem. Muito bem. E antes, na hora das marcações, eu que escolhi esse tamanho, tá? Então, assim, não foi culpa dela, né? Pelo contrário. Então, ela fez as marcações, eu vi e falei que tava bom. Então, ela continuou, né? Só que eu poderia realmente ter diminuído um pouquinho mais aqui, mas uma coisa minha. Porque eu sempre tive sobrancelhas muito fininhas. Por quê? Porque desde a adolescência eu catei elas todinhas, né? E elas são cheias de falhas por causa disso. Por isso que eu tive que fazer a fio, né? Mas ainda vai sair casquinha, ainda vai clarear, ainda vai acontecer tanta coisa aqui. Então, hoje tá muito forte, né? Então eu não tô me reconhecendo. Não tô me reconhecendo muito, não. A Paula falou, sobrancelhas são moldura do olhar e revelam nossa personalidade. Essas estão mais alinhadas a você, Cris. Você acha, Paula? Bom que você acha, então tá achado. No visagismo é um ponto importante, sinalização do grau de confiabilidade ou não e o grau de maturidade emocional ou infantilidade de uma pessoa. Verdade. Ganhar um contorno, combinam com sua mescla de carinhosa, mas com autoridade. Uau! Nossa! Caraca! Adorei! Adorei essa definição, Paula. Adorei. Gente, peraí, quase que o negócio cai aqui. Au. Adorei. Bom, eu assim, olhando de longe, eu gosto. Olhando de perto, não. Olhando de longe tá melhor. Enfim, me acostumarei. A Karen perguntou, mestre, você não tem filhos de santo? Tenho vários. Tenho vários filhos de santo. Mas hoje em dia eu não faço mais feituras de santo, né? O que eu posso fazer? Iniciação no luciferianismo, posso fazer iniciação em quimbanda. Uma pessoa que se inicia ou que cuida dos seus exus comigo é um filho, né? Mas eu não vou fazer orixá de ninguém. O máximo que eu estou fazendo é ir até o bori, positivações, tudo que se refira a cuidados em termos de orixás. Mas feitura de orixá não é mais a minha pegada. Mas como é que pode isso? Pode. Nós temos escolhas. Não é porque eu sou mãe de santo que eu tenho que ser daquela vertente, praticar aquela vertente pro resto da minha vida. Eu tenho conhecimento assim demais em termos, né, de ritos, em termos de orixás, em termos de tudo isso, né? Boris, obis, positivações de odus e dá resultado mesmo, né? Ebóis, nossa, muitos, centenas de ebóis. Mas hoje em dia eu dou uma mesclada
né? Dependendo do caso da pessoa, eu posso trabalhar na pessoa muitas energias, né? Seja a parte de orixá, seja a parte de quimbanda, seja luciferianismo, seja goetia. Como eu falei no vídeo de ontem, o meu foco daqui para frente será luciferianismo, goetia e quimbanda. Atualmente já existe, como eu falei no outro vídeo também, a maior parte dos trabalhos é sempre rituais luciferianos e goetia. Quimbanda de vez em quando acontecem trabalhos. O que mais acontece em quimbanda lá é eu cuidar dos exus, né, que estão assentados lá, de pessoas que quiseram assentar comigo. E por isso também eu falei ontem que eu não vou assentar mais nenhum exu, nenhuma pombogira de ninguém, devido a não ter tempo e não ter espaço mais para isso, né? Então, para não ficar tudo tumultuado, então parei por aqui em termos de assentar exus dos outros, né? E na verdade, quando você assenta, eu quero assentar meu exu, minha pombogira e tal, normalmente as pessoas assentam, tipo, ela fez o santo no candomblé, aí daqui a pouco vai e assenta um catiço junto, o pai de santo, a mãe de santo cuida dos seus catiços, né, no candomblé e tal. Na Umbanda normalmente não se assenta os dos filhos, né, embora algumas casas sim. Se eu trabalhasse exclusivamente como Umbanda, eu provavelmente não assentaria, não assentaria. Mas é importante assim, eu assentaria se fossem médiums que estivessem incorporando, tivessem sessões públicas e esses médiums precisassem dessa força, né? Mas normalmente na Umbanda não se assenta. Um terreiro de Umbanda, normalmente, você não vai ver assentamentos dos exus e pombogiras dos médiuns da casa. Você vai ver do sacerdote ou da sacerdotisa, do zelador, né? E vai ver sim, junto com os assentamentos do zelador, as firmezas de cada médium daquela casa. Então, normalmente é assim que acontece. Quando é candomblé, a pessoa fez o santo, passa um tempo, se aquela casa, aquele sacerdote, aquele zelador ou zeladora, ele ou ela, eles também trabalham com Umbanda, também puxam exu, pombagira, caboclo, alguma coisa assim. Então, normalmente eles vão assentar em algum momento junto ali dos ibais, né, dos assentamentos dos orixás daquele filho. De repente, na parte ali de Exu, numa tronqueira, não sei como é cada casa, né, vão fazer assentamentos de alguns médiuns, de alguns filhos ou de todos, depende do zelador, depende da casa, né? E existem ilês de candomblé que não assenta Exu e nem pombagira de ninguém, somente se o zelador ele trabalhar com os seus próprios catiços, né, que vai assentar os dele, né? Então, em quimbanda é um pouco diferente. Em quimbanda, qualquer pessoa pode chegar para mim, jogar comigo e eu verificar quem é o guardião, quem é a guardiã daquela pessoa. E então esses guardiões serem assentados, independente se a pessoa é médium, se ela trabalha mediunicamente, né? Independente, simplesmente para que haja uma abertura de caminhos maior, para que haja, né, essa movimentação dos exus, do povo de rua para essa pessoa e proteção, né? Então, qualquer demanda, como eu já expliquei em vídeo de assentamento, qualquer demanda vai ser puxada para o assentamento. Mas não é todo mundo que precisa assentar, né? Não necessariamente, tá? Tem pessoas que eu jogo e não existe ali uma necessidade da pessoa assentar. Normalmente eu vou querer assentar, e o jogo também vai dar isso, embora agora eu não esteja fazendo, como eu já expliquei por quê. Mas normalmente, digamos, eu faço o jogo para alguém. Aquela pessoa, ela já está com a vida travada há muitos anos. Muitos anos. Ela já foi em tudo que é lugar e chegou até mim, né? Ela já fez muitas coisas e nada andou. Então é necessário começar a organizar o espiritual daquela pessoa. Então a forma que eu organizo e que dá certo, por isso que eu falo, cada casa é uma casa, cada sacerdote é um sacerdote e não se pode julgar, né, a forma de trabalho alheia.
Porque tem coisas que eu faço lá no meu templo que outro sacerdote não aprendeu daquela maneira e vai achar, inclusive, que está errado. Eu posso ver coisas que um outro sacerdote faça e que dá certo, mas eu vou achar estranho porque eu não aprendi daquela maneira. Então, tudo é visão e conhecimento, né? Que é passado, enfim, culturas também, fundamentos diferentes, né? Eu tenho fundamentos nossa, de tantas vertentes. Eu utilizo, dependendo do caso, tanta coisa, gente, que eu utilizo de conhecimentos, até de santeria. Então, assim, voodoo, por exemplo, né? Trabalho com voodoo também. Então, às vezes, num trabalho de quimbanda, eu vou trabalhar com voodoo junto, com fundamentos de voodoo num trabalho de quimbanda. Então, é necessário que o sacerdote ele saiba muitas coisas mesmo, né? Ele saiba manipular muitas energias, muitas vertentes magísticas, né? E religiosas, enfim. Então, se eu tenho filhos de santo, tenho, cuido, mas não é como umbanda, é como quimbanda. E os pactuados, o que eles são meus? Eles são pactuados, são discípulos. Quando a pessoa se pactua com Lúcifer no meu templo, a pessoa, no momento do pacto, uma das coisas que a pessoa aceita, a partir daquele momento, é integrar a minha ordem luciferiana. A minha ordem luciferiana funciona dentro do templo, né? Ou seja, existe uma ordem, existem regras muito claras, tá? Então a pessoa ela vai aceitar aquilo, se não aceitar eu não vou pactuar, logicamente. Mas no momento do pacto a pessoa fica sabendo de muitas coisas e, enfim, nada demais, mas que é necessário que ela queira, né? Para que então possa ser a sacerdotisa que vai levá-la ao mestre, né? Então, não deixam de ser filhos, mas eu não trato dessa maneira. São discípulos, são pactuados, ponto, né? É isso, basicamente. É isso. Bruno Almeida, para eu fazer a criação de um servo independente da finalidade, eu tenho que fazer algum banimento? Sempre é bom, né? Sempre é bom fazer algum banimento para você se limpar energias do ambiente que você está, limpar tudo, né? Banimento é limpeza. Então primeiro você vai limpar, você vai banir, você vai então deixar tudo pronto, né? Para começar um rito. Tipo, por exemplo, uma forma de banimento, defumação. Quando eu vou começar algum ritual lá no templo, eu primeiro começo a defumação em todo o ambiente. Faço alguns tipos de rezas, vou fazendo alguns tipos ali de determinações magísticas e para limpar o ambiente, para que eu possa então fazer o rito, né? A pessoa, por exemplo, vai fazer lá um cuidado de bori comigo no sábado. Antes da pessoa chegar, já tem toda uma preparação no ambiente para aquela pessoa poder estar ali. É um banimento, né? Então, todo ato magístico, todo ato religioso, digamos assim, ou magístico mesmo, somente magia, independente de vertente, é bom. É bom você limpar primeiro, você preparar, né, o ambiente, você próprio, né, estar também naquele clima, naquela vibe, para que as coisas possam fluir, né? E depois banir também. Cada um bane de uma maneira, né? Eu já falei, inclusive tem vídeo lá no canal sobre banimentos. Seria bom dar uma olhada lá. Rodrigo Ferraz. Quando será o ritual luciferiano do mês de setembro? Dia 19 de setembro, tá, gente? Esse mês de setembro serão 60 participantes no máximo, tá? Então, lá no grupo já tem, como vocês sabem, a partir de agora existe um grupo do ritual de cada mês. É um grupo em que ninguém interage, tá proibido, né? Tá lá bloqueado para isso. É somente eu que faço postagem. Não fico fazendo postagem a não ser a mesma de sempre. Entrou uma pessoa, eu copio e colo a mesma coisa para que essa pessoa possa entender que não dá para ela sair do grupo, né? Ela precisa estar ali porque é no grupo que eu estou contabilizando os participantes, um grupo de WhatsApp. A pessoa passa para mim um comprovante, o nome, nome da mãe, data de nascimento, não precisa pedido mais a partir de agora.
Dali mesmo eu já agradeço, ou Bárbara, então incluímos essa pessoa no grupo do ritual daquele mês, tá? Eu acho que, se não me engano, tem 23 pessoas no grupo já. Ah, mas para 60 falta muito. Não. Porque na última semana que o povo vai tudo doido, querendo pagar, querendo entrar, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Todo mês é isso. Gente, já teve casos, tipo assim, de eu passar um mês inteirinho falando, olha só, o ritual vai ser tal dia, tá chegando, ó, faltam 3 semanas, faltam 2 semanas, falta 1 semana. Na sexta-feira, o ritual era sábado, na sexta entraram 25 pessoas. Do nada. Então, assim, eu fiquei maluca aqui, recebendo comprovante, fazendo todo uma organização para não faltar ninguém, né? Então, realmente tem que ter uma organização grande, né? Muita gente. Então, é isso. Dia 19 de setembro. Ainda tem vagas, né? E é isso. Não me preocupo com o número de vagas, assim, tipo, e se não chegar a 60, não vai ter ritual? Não, claro que não, gente. Vai ter ritual normal. Vai ter ritual tranquilamente, ainda que tivesse uma pessoa, né? O ritual luciferiano é um ritual para ajudar, né, na vida financeira, abrir caminhos, e enfim, que a energia luciferiana atue em cada pessoa, em cada participante, né? Independente de quantos vão vir, tá? Tatiane perguntou, mestre, aqui não é pactuada ainda, mas vive a vida luciferiana, depois que morre o que acontece? Gente, não sei depois que morre o que acontece exatamente com todo mundo, né? O normal é que você vá estar perto de espíritos, de entidades, né, de egrégoras, as quais você cultuou enquanto você estava vivo, né? Faz mais sentido. Tipo, eu sou luciferiana, aí eu morro, vou ficar lá junto com espíritos de pessoas que foram evangélicas, espíritos de pessoas que são, sei lá, foram budistas a vida inteira. Tem alguma coisa a ver? Acho que não. Nada contra os budistas, inclusive. Mas sabe o que não tem a ver? Não é a turminha, sabe? Então faz mais sentido. Se aqui na Terra nós queremos estar com pessoas que nós nos afinizamos, do outro lado é a mesma coisa. E sem contar que o outro lado, na verdade, é isso aqui, gente. Só que é um outro plano paralelo, mas é a mesma coisa que está aqui. A gente tem essa coisa de nosso lar, né? De tudo tão diferente. E, gente, não é não. Não é não. É tudo muito igual isso aqui, do jeito que está aqui. Só que eles estão no outro lado. A maioria não vê, né? E quem é clarividente como eu e como muitos, chega a ver, chega a conversar, se comunicar e tudo mais. Os médiuns, né? Ostensivos, né? Mas o lado de cá é a mesma coisa, gente. Mesma coisa daqui. Então, por exemplo, Exus e Pombogiras, né? Por que é tão interessante esse trabalho com eles? Por que tanta gente quer falar sempre com Exu, com Pombagira, né? Porque eles são os mais próximos de nós, né? Eles realmente meio que estão do lado, né? Embora estejam no plano espiritual, eles estão muito perto da gente. Então, eles ainda têm toda essa carga de humanos, de como se fossem encarnados não sendo, né? A questão da bebida, a questão do fumo que pedem, as danças que fazem e cantam e dançam. E, por exemplo, né, vocês viram aí no canal a Navalha quando chegou no sábado lá. Por que ela estava tão animada? Porque Navalha foi puxada por mim, digamos, coroada como Pombagira. Navalha sempre foi malandra, sempre foi um egum de trabalho. Ela nunca recebeu as mesmas coisas que Padilha, porque Padilha é a líder da falange e é a dona da casa. E é a que está de frente, né, na minha vida. Então, sempre teve meio que um ciúminho. Mas existe ciúme de entidade para outra? Sim, existe. Eles têm isso sim, tá? Pode ter sim. Então, sempre houve meio que um ciúminho de Navalha com Padilha. O meu tratamento com Padilha e o meu tratamento com Navalha. Por isso que existe aquele outro vídeo lá que ela está puta comigo,
porque não tinha nada para ela, porque não tinha cerveja para ela, porque não tinha nada, porque elas estão abandonando ela. Ela é dramática, ela é assim mesmo. Eu sei como lido com ela. E então, devido ao grande trabalho que ela tem feito, Navalha trabalha muito bem, muito bem. Então, eu já tinha prometido a ela que no momento oportuno, no momento certo, depois dela me comprovar algumas coisas que eu dei de tarefas para ela então seria puxada para a falange de Padilhas. Ou seja, a partir de agora, Navalha é uma Padilha. A partir de agora, Navalha também pode ser chamada de Maria Padilha, pode ser chamada de Maria Padilha Navalha, pode ser chamada de Maria Navalha, enfim, mas ela é da falange das Padilhas. Então, o quimbandeiro tem como fazer isso? Tem. Ele pode puxar para a falange que ele quiser. Então, eu puxei ela para estar na falange da Padilha. E ela ganhou, então, enfim, alimentação como uma pombagira, como coroada, né? Antes ela só recebia certos tipos de alimentações, que eram alimentações de malandragem, né? De eguns, né? Malandros. E agora ela já vai passar e já passou a receber, né? O sábado foi a primeira alimentação dela, já como pombagira. Por isso que vocês viram no vídeo que tem no meu canal do sábado, né? Que ela veio dançando, cantando, falando e tudo mais. E Navalha não era assim. Navalha nunca veio muito dançando. Ela sempre veio falando sempre muita besteira. Mas dançando, toda feliz assim, ela nunca veio dessa forma. Quando eu vi o vídeo, eu me emocionei, inclusive. Porque eu vi nela o quanto isso foi importante para ela, eu ter puxado ela para a falange da Padilha. Ou seja, eu também dei o meu voto de confiança para ela, né? Ela sempre quis muito me agradar, né? Então, assim, existe um relacionamento meu com as minhas entidades como família mesmo, né? Então, assim, Navalha, ela chegou me dando muito problema. Sabe aquela criança, aquele adolescente, na verdade, que de repente você adota, e aí ele vem cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de situações que você tem que ir podando, você tem que ir doutrinando, você tem que ir educando, doutrinando mesmo, né? Então, eu tive que fazer isso com Navalha, né? A Navalha nunca tinha aparecido até 5 anos atrás, né? Eu não tinha Navalha comigo. Então, ela me pegou um dia e se apresentou como Maria Navalha. Mas o nome dela, de fato, era Maria Tereza. O nome dela é Maria Tereza. Inclusive, é o nome da minha mãe, né? Falecida. Mas não tem uma coisa a ver com a outra, porque, de fato, o nome dela é Maria Tereza mesmo. E ela viveu na Gamboa. E ela faleceu em 1943. Então, é um desencarne recente, não deixa de ser, né? Então, em 2043, vai fazer 100 anos, né, do desencarne de Maria Navalha, que é Maria Tereza. Então, ela me deu muito problema. Navalha me deu muitos problemas. Eu já estava equilibrada com as minhas entidades, eu já estava com Padilha trabalhando, eu já estava com Santa Tacaveira trabalhando lindamente, eu já estava sendo mãe de santo, já tinha todo um esquema organizado, né? E eu não sabia que ia vir mais alguém, né? E que alguém viria para tentar realmente reverter a situação toda e fazer uma arruaça. E foi isso que ela fez, né? Ela apareceu a primeira vez e veio. Ela veio mesmo mostrando quem era, porque ela veio na base da porrada, porque ela já veio falando que ela fazia, acontecia, e que ela tinha punhais nas coxas dela, que com ela era na base da navalha mesmo, porque ela é carioca, bem assim, ela fala mesmo. Ela fala toda cheia de sotaque carioca e fala meio bêbada sempre. A voz dela é meio embriagada. Ela é assim mesmo. Então isso não vai mudar, né? Esse é o jeito dela mesmo. Então assim, sabe como é você ter que lidar com uma pessoa, vamos dizer que fosse uma pessoa encarnada. De repente caiu no meu colo uma adolescente, uma adulta. Ela desencarnou com 22 anos.
Então, assim, caiu no meu colo, de repente, uma adulta, recém-adulta, né? Mas mais adolescente até do que adulta, extremamente rebelde, né? Sem querer doutrina de nada, sem querer nada, não, ela não queria saber. Ela queria fazer as coisas do jeito dela, ela queria mandar, ela queria comer igual Padilha. Gente, ela fez uma arruaça, gente. Ela fez uma arruaça e a questão principal é que se eu fosse uma médium semi-consciente, pelo menos, eu teria como segurar as incorporações dela de uma forma melhor. Como eu sou inconsciente, ela quando me pegou a primeira vez, e todas as outras vezes depois disso, né? Ela me pega e eu apago, não sei o que está acontecendo, então ela faz o que ela quer. Então no início, ela chegava, por exemplo, nas sessões, ou o que fosse, né? Às vezes eu estava trabalhando com a Padilha, e aí daqui a pouco ela me pegava, depois que a Padilha ia embora. E não tinha uma ordem, não tinha uma... E eu ficava puta com aquilo, porque tudo tinha que ser organizado. Os meus guias já estavam todos doutrinados, tudo direitinho. E de repente Navalha me pegava e zoava a porra toda. E assim, comia com a mão, entendeu? Umas coisas... vinha zoando a porra toda. Eu ficava puta com ela. E aí quando eu voltava a mim, eu sabia o que ela tinha feito. Aí ela tinha, se tivesse homens no local, ela tinha, ela ficava querendo sambar junto com os homens, dançar com os homens às vezes casado, ela querendo seduzir os homens que estivessem na sessão. Então assim, egum mesmo, tá? Egum mesmo, né? Que umba o negócio. Negócio brabo mesmo, brabo, gente. Navalha não é brincadeira. A minha, existem vários tipos de navalhas e Marias Navalhas, a minha, tá? Então, eu cortei um dobrado, anos aí. Então chegou o ponto, depois de muita briga, depois de muitas doutrinas, muitas suspensões também, eu tive que suspender navalha, tive que assentar navalha para ela ficar quieta. E eu tive que fazer tanta coisa. Eu testei muitas coisas com navalha também. E existe isso, tá? Existem as tentativas, né? No erro e no acerto, porque existem certos tipos de espíritos que você não sabe como lidar, cara. Você tem que realmente ir testando coisas que você tem de conhecimento. E foi isso. Então, assim, Cláudio, né? Cláudio tem história com navalha. Ah, meu Deus. Eu tava até um dia desse conversando com ele sobre a navalha. Ele viu navalha, trabalhou várias vezes, e o Cláudio estava junto, né? E ela ia pra cima do Cláudio. E, nossa, e assim, sem filtro, gente, sem filtro nenhum. Foi muito difícil doutrinar esta mulher. E ela teve que aprender a trabalhar. Ela só queria zoar. E por que quiumbas, eguns, normalmente, assim, que não são coroados, normalmente que são recém-desencarnados, eles vêm com todos os vícios de comportamento de quando eles estavam aqui. Eles não tiveram esse tempo, né, de, sei lá, no plano espiritual doutrinarem e já ser um espírito evoluído. Não era evoluído mesmo, não. Navalha não era, não. Então, assim, eu tinha um receio do cacete de deixar ela incorporar. Mas, com o passar do tempo, tanto que ela fala isso, até eu acho muito engraçado, que ela fala assim, sempre ela fala isso. Não, porque estão com a faca nos meus peitos. Ela fala muito isso. Por quê? Porque eu deixei entidades específicas doutrinando e vigiando ela o tempo todo para ela não fazer merda. Inclusive na minha vida, né? Para que ela não desequilibre toda uma estrutura que eu tenho espiritual para trabalhar. Então, o tempo todo ela fala que estão com a faca nos peitos dela. Porque existem entidades que realmente vigiam ela o tempo todo. E ela passou nos testes. Eu fiz alguns testes com ela. E de trabalhos muito sérios e trabalhos até para outros países. E ela cumpriu perfeitamente. E eu falei com ela, falei assim, olha, se você cumprir perfeitamente isso, aí você vai me mostrar que realmente você aprendeu a trabalhar, que você realmente vai me obedecer, que você vai poder ficar sem a faca no teus peitos, ou seja, sem os vigias, né? E aí eu vou te puxar para a falange da Padilha. E aí você vai ser uma Padilha junto.
E aí você vai comer o que Padilha come. Então você vai trazer força pro templo, vai trazer força para mim e equilíbrio. Mas eu quero ver como é que você vai agir nessa situação. E ela trabalhou lindamente. Lindamente. Lindamente, lindamente, lindamente. E aí eu cumpri. Eu cumpri o meu acordo com ela. Por isso que ela tava tão radiante, dançando, rodando e falando merda também, porque sempre fala. Coisas que Padilha não fala, né? Ela fala. Mas é o jeitão dela. Então vocês imaginem que caiu no meu colo uma adolescente adulta, né? Um adulto adolescente, de repente, de 5 anos atrás pra cá, e que eu tive que educar. Educar. Literalmente eu tive que educar. Quantas vezes, por exemplo, eu tava sei lá, tomando uma cervejinha com amigas ou com amigos, na Lapa, por exemplo. Ela adora Lapa, era o lugar dela, né? Só que eu não tô sabendo, né, que ela poderia querer se fazer naquele lugar só porque ela morou por ali, né? Que era o ponto dela, né, ali. A vida dela foi muito passada por ali. Então é Gamboa, zona portuária do Rio, Lapa, né? E aí, quantas vezes eu já estava lá tomando uma cervejinha, conversando e tudo mais, daqui a pouco ela encostava em mim e queria beber através de mim. E aí, inicialmente, eu não sabia como doutrinar ela, né? Eu via que ela estava do meu lado, e aí eu já ficava preocupada. As pessoas que estavam comigo já percebiam que o meu semblante mudava, que eu já não queria estar ali, eu queria ir embora, exatamente porque eu já estava com medo que ela poderia fazer. Então, e ela queria, porque queria estar junto. Se ela me visse beber e fumar, ela queria estar junto. E daqui a pouco ela ia se acoplando de uma maneira que só ela faz. É impressionante. Ela tem uma forma específica dela acoplar, que eu não sinto. Ela é foda. As outras entidades que eu sinto quando está se aproximando, está se acoplando, que eu vou incorporar. Eu sinto, todo médium tem isso. Você já vai definindo, né, discernindo, na verdade, seria a palavra, que tipo de entidade, qual entidade está acoplando e para incorporação. Ela não, ela pega do supetão. Ninguém faz isso comigo, só ela. Então, foi difícil demais. É difícil ainda, mas pelo menos hoje eu já tenho controle dela, né? Então, já tenho como conversar com ela, ela me obedecer. Antes ela não obedecia porra nenhuma. Ah, mas como assim? Você já era mãe de santo, não poderia acontecer isso. Gente, acontece sim. Todos os médiuns, vocês têm, como eu também, acesso, abertura para qualquer espírito incorporar. O que a gente precisa fazer? Aprender a doutrinar esses espíritos, aprender a encaminhar quando a gente não quer e coisas do tipo. Só que em relação à navalha, e aí eu não vou abrir o porquê que eu tive que doutrinar e, em vez de afastá-la, existe um porquê disso, mas aí é algo de fundamentos meus, histórias daqui, né, que eu não posso falar, e eu precisei doutrinar. Eu precisei aceitá-la, né, mas foi difícil aceitar ela, porque ela é muito novinha, né, ela é daquele tipo que acha que sabe tudo, e ela é muito de competir, ela gosta de competir, ela tem um jeitinho dela, assim, todo de que ela faz melhor, não sei o que ela é foda, sabe, assim, e que, assim, muito orgulhosa, sabe, ou seja, ela ainda precisa galgar, né, outros degraus, né, mas pelo menos eu já puxando ela pra falange, eu também forço, digamos assim, uma doutrinação ainda mais de perto, né, para ela, para que ela possa evoluir, né, e realmente evoluindo, né, a gente ajudando também esses espíritos a evoluírem, a gente evolui também, né, e pelo menos essa é a minha visão e é assim que eu lido com eles, né, e enfim, então, por isso que ela estava tão alegre, tão alegre lá naquele vídeo lá. Eu me emocionei muito. Me emocionei muito de vê-la tão alegre, tão dançante, toda. E cantando. Navalha não é de cantar. Porque Navalha cantou.
Porque aquele ponto cantado lá é um ponto normalmente que a gente no atabaque fica chamando ela e outras Marias, né? E ela sabia o ponto, eu nem sabia que ela sabia, inclusive. Então, assim, são muitas vivências, né? É isso, são muitas vivências. Eu ainda vou fazer um livro. Mas Maria Navalha, eu aprendi a gostar dela. Antes eu tinha um horror. Eu ficava assim, não. Eu não quero, não adianta, não vem me acoplar, eu não quero incorporar, você não vai vir porque eu não quero trabalhar com você. Não quero trabalhar com você. Você já não entendeu isso? E nossa, eu já briguei tanto. Nossa. Eu já briguei muito com ela. E de não deixar, e ser uma guerra. E daqui a pouco eu tô na casa. Poxa, tem uma vez, gente, que eu estava na casa de uma pessoa, de algumas pessoas amigas que também estavam ali num momento específico de um trabalho mediúnico com a pombagira molambo dessa pessoa que era dona da casa. E aí eu fui ajudar no trabalho. Ela pediu que eu fosse ajudar incorporada de Padilha, né? Que a Padilha fosse trabalhar com a mulambo dela, num determinado caso lá. Normalmente eu não faço isso, mas como era uma amiga eu fiz. E aí eu fui pra casa dessa pessoa e a mulambo chegou lá nela, nessa minha amiga, e depois então eu dei abertura, né? Dei passagem pra Padilha trabalhar junto lá. Aí beleza. Padilha foi embora, daqui a pouco quem me pega? Maria Navalha. Só que isso era muito no início, quando ela estava, né, nesse início que ela começou a se apresentar pra mim, começou a querer me pegar do nada. Então ela me pegou do nada mesmo, que ela pega de supetão mesmo. E aí ela me pegou de supetão e tinham vários homens lá da família lá, né? Pessoas assim, tipo da idade dela, uns rapazes, né, de 20 e poucos anos e tal. Ah, gente. E foi filmado, depois eu vi. Aí o pessoal rindo pra cacete depois, né, me contando. Tu não sabe o que a Navalha fez. Navalha adorou fulano. Olha o que ela fez com fulano. No vídeo, ela abraçava o tal do fulano. Ela botava cigarro na boca do fulano pra fumar o fulano e fumar ela. E o fulano todo pra cima dela também. Então, assim, gente, você imagina a situação. Eu não gosto de novinhos não, gente. Então, assim, que ridículo. Então, tava lá, toda com os novinhos da festa lá, sei lá, da sessão lá, enfim, da situação lá. Aí eu falei assim, gente, que absurdo. Aí isso tudo foi me deixando com raiva dela, porque eu nunca sabia o que ela ia fazer. Se tivesse algum homem, pronto, já tava ela lá querendo fazer acontecer, dizendo que ia casar com fulano, que tinha gostado muito dele, que amava, passou a amar o fulano naquele dia. Pronto. Aí, como ela é engraçada, aí todo mundo ria e tudo mais, e acabava que os homens, às vezes, que ela conversava, toda, né? Depois eles queriam me adicionar em WhatsApp, queriam me conhecer melhor, a médium de Navalha. Eu falei, gente, tem nada a ver comigo nisso aí, não. Falam pra eles que é a entidade, não sou eu, não. Não quero nada com ninguém, não. Ou seja, ficava uma confusão que não tinha nada a ver comigo. Eu, gente, não tem condições. Gente, não tem condições de ter um espírito assim trabalhando comigo. Então, logicamente, eu tive que pedir socorro, né? A Padilha, o seu Tata Caveira e tantos outros me ajudem com essa mulher, porque não tem condições. E aí seu Tata Caveira falou assim, olha, assenta ela para poder doutrinar ela, senão ela vai estar soltinha, fazer o que ela quiser. Foi o que eu fiz, né? Então, você veja que cada caso é um caso. Por isso que não dá pra gente ter uma receitinha de bolo para todo mundo que chega para ser atendido. Eu mesma, como mãe de santo, eu tive um caso desse que eu tive que tratar, né? De uma forma tão diferente, né? E hoje em dia eu já consigo trabalhar com ela de boa, né? Mas tive um perrengue, passei um perrengue. Então, muitas vezes acontecem coisas assim, né? De pessoas chegarem pra mim e tem entidades tal, e as entidades pegam do nada no meio da rua. Ah, a pessoa não está com a mediunidade tratada. Às vezes não tá. E às vezes está, mas chegou mais alguém ali para trabalhar, mas só que veio na base, né, da rebeldia
E às vezes tem uma ligação com aquela pessoa e às vezes vai ter que doutrinar. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E hoje eu agradeço pela presença de Navalha na minha vida, mas no início não foi fácil, não. No início, a adaptação minha com ela e ela comigo foi muito difícil. Foi muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, se eu tivesse, por exemplo, namorando com alguém, ela queria estar junto na cama. Do nada eu olhava e tava ela lá. Eu falei assim, pode sair daqui, agora. Aí a pessoa que tava comigo, você tá falando comigo? Já aconteceu cada coisa. Não, não é contigo não. É com ela ali, né? Ela quem? Enfim, aconteceram muitas coisas, gente, que eu não posso contar. Coisas muito particulares. Mas Navalha queria participar de tudo. E não deixei, né? Enfim, ela é dessas. Ou era, né? Porque agora já tá mais tranquila. Enfim, é isso. Tiago tá perguntando. Mas falando sério, isso quebra o mito de que toda entidade que tem um nome coroado de falange não necessariamente é doutrinado só por receber o título da falange, né? Exatamente, exatamente. Gente, outra coisa. Existe tanta gente que fala que tem fulano, que tem ciclano e tal, em termos de entidade, e que na verdade não é aquele nome. Não é aquele nome. Porque de repente a pessoa também tem uma vaidade, né? Mediúnica existe, né? Vaidade mediúnica é o que mais tem nesse meio. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela entidade. É um egum qualquer que chegou ali. E aí a pessoa vai dizendo que tem, porque o tal do egum falou que o nome é tal, sei lá, um tranca-rua. E às vezes não é tranca-rua, não. E como eu pego isso lá no templo, gente? Teve uma pessoa que chegou, um rapaz que chegou lá, já tem uns 3 meses, isso? 2 meses, talvez. Chegou pra mim primeiramente, né, por e-mail, joguei pra ele e tal. E aí depois eu tive que conversar com ele bastante, porque ele estava extremamente, assim, vamos dizer a palavra, obcecado pelas entidades que ele tinha, como se fosse, assim, um super-herói. E ele super acreditava que era aqueles nomes, né? Só que no oráculo luciferiano, eles têm que dizer o nome verdadeiro. Na hora do oráculo luciferiano, eu sei se é uma entidade mesmo com aquele nome ou se está se fazendo passar. Porque se for egum, aparece na hora no jogo. Um egum assim qualquer, que botou o nome de um chefe de falange só para poder ficar por ali e receber alguma coisa. E eles fazem muito isso, gente. Fazem muito isso. A maioria das pessoas que eu jogo, porque me falaram que eu tenho fulano. Quando eu vou ver lá, não tem. Não tem. São poucas pessoas que eu vejo lá que realmente confirma quando o guardião e a guardiã, né? E outras entidades até. Tem gente que, por exemplo, não tem Exu de frente, não, como guardião, tem um preto velho, tá? Então, enfim. E aí, essa pessoa ficou muito indignada. Como é que eu não tenho essa entidade? Não, é porque falou, porque é isso, porque eu já até assentei uma vez, mas hoje em dia não tem mais o assentamento. Uma confusão na vida. Eu falei assim, olha só, você jogou comigo, eu te dei o nome das tuas entidades reais. Se você vai cuidar das tuas entidades reais ou não, cara, é um problema teu, cara. Totalmente teu. Você jogou querendo saber a verdade. Eu te falei a verdade. O que você está cultuando aí não são entidades como você pensa. Não são chefes de falange, não tem esses nomes que você fala. São eguns que estão querendo se alimentar, simplesmente. E, na verdade, quando você assentou quem você assentou, trabalharam para você, beleza, porque estavam assentados, né? E depois partiram e foram para outra aí. Porque depois você desfez o assentamento porque você não quis mais. Então, assim, não são essas entidades aí. Agora, se você vai acreditar ou não, por mim. Agora, eu te falo uma coisa, te garanto uma coisa. Se você começar a cuidar de verdade dos teus, que o oráculo está dizendo, aí sim a tua vida vai começar a se organizar, porque a tua vida é um caos. É um caos. Não tem como a vida de uma pessoa que cuida dos seus guardiões, das suas entidades, um médium que está sendo cuidado, não tem como a vida ser um caos. Está sendo um caos? Esse médium está sendo mal cuidado ou ele está sendo cuidado de um lado, mas ele se caga todo de um outro lado. Ele não obedece preceitos, não obedece o que o pai ou mãe de santo fala.
Acontece demais isso? Acontece. Exemplo, eu acabo de falar para a pessoa, olha só, acabamos de fazer esse ebó, você tem que ficar 3 dias sem fazer isso. A sua cabeça está como se fosse um recém-nascido que está com a moleirinha molinha. O seu ori hoje está assim. Por quê? Porque você está passando por um grande cuidado espiritual. Você não pode passar em frente a cemitério andando. Você não pode beber. Você não pode ter sexo. Você não pode comer isso, aquilo outro, porque foi usado nos teus cuidados. Você não pode fazer um monte de coisa. Tem que ficar de branco, tem que ficar assim, tem que ficar assado. Enfim, eu falo tudo, detalhadamente. A pessoa sai de lá, não, tudo bem, não sei o que, não, com certeza. Teve uma vez que eu fiz um cuidado de uma pessoa numa sexta-feira. Era sábado de noite, a pessoa vai e me posta no Facebook, eu acho que ela esqueceu que eu estava no Facebook dela. Me posta no Facebook que ela estava tomando uma cervejinha, uma caipirinha, num barzinho lá em frente à casa dela. Oi? Quando foi na semana seguinte, ela começou a acontecer o que com ela? Começou a bolar no santo dentro de casa, na rua, no trabalho. Ó. Vocês estão pensando que é brincadeira isso aí? Eu queria entender algumas pessoas, né? A pessoa, ela vem, ela gasta dinheiro, porque não é barato. A pessoa gasta um dinheiro, a pessoa fica lá, deitada na esteira. A pessoa, sei lá, faz um monte de coisa lá. Envolve corte de bicho e tanta coisa. Eu me desgasto para um caralho. E o mesmo preceito que a pessoa passa, eu tenho que estar passando. Ou seja, eu paro a minha vida por causa da pessoa. Aí a pessoa no dia seguinte foi beber. Aí o Odu ou Arim, que não suporta a bebida, e é uma quizila do Odu, é exatamente o Odu regente da pessoa, se virou contra a pessoa, botou ela mais bêbada do que todas as outras vezes da vida dela, que ela ficou tão na merda, mas tão na merda na bebida, que depois foi difícil positivar o Arim. Tivemos que positivar durante 9 meses, para ele então aceitar a positivação de fato e largar e deixar o caminho dela positivo. É brincadeira isso? Então assim, acontece a pessoa achar talvez seja uma brincadeira, né? Gente, não é porque você talvez não esteja vendo, sentindo talvez. Tem pessoas que falam que tem que sentir as coisas, né? Tá lá passando pelo cuidado, tem que se tremer, tem que sentir. Eu senti mexer na minha cabeça. Gente, às vezes não sente nada, mas está ocorrendo. Pra caralho. Obedeça, vai. E o preceito bonitinho. Você vai ver como é que a vida vai andar depois. A pessoa vai tomar caipirinha no bar. E outra coisa. Essa pessoa mora perto de um cemitério aqui no Rio de Janeiro. Em Inhaúma, no bairro de Inhaúma. Tem o cemitério de Inhaúma. 2 quadras depois tem um cemitério. Ela tinha que estar na rua no sábado. Não tinha nem 24 horas do que eu tinha feito na cabeça da pessoa. Então, isso em termos de orixá, em termos de positivação de odus, mas em termos de quimbanda também. Tem coisas que eu faço para algumas pessoas, limpeza e tudo mais, que eu falo, olha, não faça isso, aquilo, outro. A pessoa ainda fica assim, mas vou ter que fazer. Socorro, né? Socorro. Deus me ajude. Olha as peças que aparecem. Enfim, né? Teve uma que falou pra mim assim, ela tinha que fazer os cuidados comigo numa quinta, mas ela ia viajar na sexta-feira pra região dos lagos, pra casa do namorado. Aí eu falei assim, olha só, vocês vão ter relações, muito provavelmente. Então, não seria bom que você viajasse agora. Não, mas a passagem já tá comprada porque lá vai ter um churrasco, vai ter a festa do não sei quem da minha família. Eu falei assim, olha só, volta. Você tá entendendo o que você vai fazer hoje aqui? Se tu só vai poder sair do teu preceito na terça-feira, o que é que você vai fazer no churrasco do fulano da tua família? E com teu namorado ainda. Você não tá entendendo. Ficou puta.
Ah, mas a senhora não me falou isso. Não, eu estou falando isso há um mês. Que você se programe, porque você vai entrar em preceito assim, 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 assim. Qual foi a parte que tu não entendeu? Ah, mas não dá pra ser assim. Será que precisa mesmo? Ah, eu falei, né? Falei assim, bom, testa. Testa. Sai do preceito. Aí você vai saber se precisa ou não. Ela testou mesmo. Ela viajou, teve a tal da festinha. Aí chegando na festinha, aí tinha bebida, tinha música, tinha tudo mais. Nada a ver o ambiente com uma pessoa que acabou de receber cuidados seríssimos. A pessoa tinha que estar em casa quieta, né? Aí começou a ter problemas, né? Problemas sérios. Enfim, que não vem ao caso. Mas começou a ficar meio biruta. Ah, por que, gente? Por que será, gente? A cabeça dela estava sendo trabalhada. Entrou elementos ali, energias, ambiente, pessoas. Caraca, nada a ver. Naquele ori que estava molinho sendo trabalhado. Ah, gente, tem gente muito louca. Tem gente muito louca. Tem gente que me procura e fica putinho porque vai ter preceito. Vai ter preceito sempre. Quando não tem, eu falo, ó, isso aí não vai precisar fazer nada. Você pode fazer o que você quiser, porque isso aqui não tem a ver com tal coisa. Então, não tem preceito nesse caso. Poucos casos. Poucos casos. Sempre você tem que estar se resguardando de algo, né? Mas as pessoas querem um fast food, né? Enfim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bruno Almeida. O Odu 9, ele também, além de se referir a Yansan, Iemanjá e afins, ele também se refere a Ziami, sim, as grandes mães feiticeiras. O que você pode nos dizer sobre esse Odu, a cunho de conhecimento? Gente, o Odu Ossá é um Odu dificílimo de se ter como regente. Vira e mexe, toda semana a gente está positivando Ossá. Os que mais saem em jogo de búzios, quando a pessoa está com algum problema e que precisa de positivação, precisa de caminho, é Ossá, Oarim, Odi, Irossum também, Egilaxeborá, que mais? Normalmente, Egiocô às vezes, Egionilê toda hora aparece, mas, por exemplo, Ossá. Uma pessoa que tem o Odu Ossá, normalmente essa pessoa, ela é uma pessoa que tem cargo de santo, tá? Normalmente essa pessoa tem cargo de santo. Significa que se essa pessoa entrar para o candomblé, por exemplo, ou até que ela vá para uma outra vertente na vida, outra vertente religiosa, normalmente essa pessoa, se ela se aplicar, ela vai se tornar um sacerdote, tá? Normalmente o Odu Ossá, quem carrega são sacerdotes, são pessoas que já têm em si a incumbência, né, no plano espiritual, de cuidar de pessoas, de orientar pessoas, de encaminhar pessoas. Então, normalmente o Odu Ossá, quando cai, a pessoa ela tem esse caminho. Agora, se ela vai seguir esse caminho, não se sabe, né? Existe o livre-arbítrio? Existe, até certo ponto, eu diria. Porque eu fugi, mas hoje em dia, olha só. Enfim, né? Mas eu não tenho o Odu Ossá, o meu Odu é Irossum. E o Cláudio, por exemplo, Cláudio é de Ossá. Ossá, normalmente quem carrega ele tem problemas com eguns, né? Devido a Yansan. Tem mão de magia pra cacete, devido às grandes mães, né? As Yami. Normalmente essa pessoa, quando o Odu Ossá ele tá negativo, essa pessoa ela fica extremamente depressiva, ela fica com muitos eguns sempre ali rodeando, e esses eguns, eles começam a influenciar demais o emocional da pessoa. Então essa pessoa pode se tornar, inclusive, não que se torne, mas ela pode ter episódios, né, como se fosse bipolaridade, depressão, síndrome do pânico, tá? Pessoas muito nervosas, né, podem começar a ficar. E isso tudo é espiritual, porque o Odu Ossá, por ele ter essa questão com Yansan, o Odu, ele atrai isso, né? Ele atrai de fato isso. Então, uma pessoa que tem um Odu regente Ossá é uma pessoa que tem que se cuidar espiritualmente.
Porque para o plano espiritual, essa pessoa, ela é já muito conhecida no plano espiritual, ela tem autoridade espiritual, tá? E o plano espiritual sabe disso, sabe disso. E se essa pessoa não se cuida, essa pessoa vai ter uma vida de merda. Vai ter uma vida de merda, porque vão cobrar o tempo inteiro, vão cobrar posicionamento dessa pessoa na vida, e essa pessoa às vezes não tem, né, um posicionamento espiritual, né? Eu conheço pessoas que eu jogo, muita gente que é de Ossá e que não querem saber de nada, não querem saber de nada de espiritual, elas só querem às vezes um ebozinho ali para dar uma abertura de caminho e tchau, não quer se comprometer com nada. E assim, é difícil uma pessoa de Ossá não se comprometer com alguma coisa espiritual, ela não evolui na vida, ela não consegue romper barreiras, né? Porque ela atrai Egum o tempo inteiro. É o tipo de pessoa que ela é um médium esponja, chamado, né, pelo kardecismo, né, meio assim, não que exatamente exista um médium esponja, mas é uma pessoa que porque ela atrai muitos Eguns, aonde ela vai, ela sente presenças, ela recebe cargas, ela está sempre, às vezes, ela está bem, acorda bem, aí recebeu uma visita ou foi em algum lugar e tal, já não tá bem. Então, para as outras pessoas que estão de fora, porra, essa pessoa é doida, ou é bipolar. Ah, fulano, nunca sei como lidar com fulano, porque uma hora ele tá bem, outra hora não tá. É por causa de Ossá, é por causa de Yansan, é por causa do Zegum todo, meu bem. Então, necessário se cuidar, né? Necessário ter uma vertente e definir a sua vertente espiritual. Gente de Ossá, não fiquem brincando com a espiritualidade. Uma hora vocês estão numa coisa, outra vocês estão em outra, ou então não acreditem mais em nada. Aí daqui a pouco vocês estão no ermo na vida, andando sem lenço, sem documento. Para com isso, hein? Para com isso, porque quando Yansan pegar mesmo, meu bem, meu bem, quando vier o vento de Yansan, quando ela pegar o dendê bonito na tua vida, tá que tu não vai rapidinho se definir. Rapidinho, define tudo. Porque Yansan, quando ela se emputece, ela se emputece. Aí é aquela pessoa que eu conheço várias, né? Não quero nada, não quero compromisso. Daqui a 3 anos já Iaô, já tá lá fazendo santo. Porque não aguentou. Yansan puxou a rédea bonito, meu bem. Enfim, acontece. É isso. Rodrigo falou: eu já vi filho de santo bebê dentro do roncó. Puta que pariu. E o pau quebrando. Tem. Eu já vi gente se pegar dentro do roncó. Vocês queriam o quê, né? Enfim. Tiago, já te falaram isso sobre Ossá? É mesmo? Tô te descrevendo, Tiago. Corre, Tiago. Como saber se tem Odu Ossá? Jogando búzios, tá? Eu vou fazer um cálculo que eu vou saber o seu Odu. Mas não é só isso, tá, gente? As pessoas estão, o meu Odu é tal porque eu fiz um cálculo da cabala e tudo mais. Não é isso aí não, tá? É muito mais além. Muito mais além. Quem é que vai te dar o teu Odu mesmo? Verdadeiro mesmo. Esse aqui é o teu Odu. É Ifá. É Orumilá. Então, na hora de uma cabala, de um cálculo da data de nascimento, existe ali uma numeração que pode dar um Odu. Mas tem que ser confirmado isso em jogo. Quem vai ter que falar o seu Odu é Orumilá, tá? E Orumilá, ele vai falar no jogo de Búzios ou Opelé Ifá, tá? Então, somente um olhador, um zelador, um sacerdote que tenha permissão de jogo de búzios para poder realmente jogar para você e saber o seu Odu, tá ok? Se você, não, mas já jogaram e já viram que é esse mesmo, beleza, perfeito. Se você só fez um cálculozinho de data de nascimento que você viu na internet, então deu o seu Odu, cuidado, porque pode não ser aquele, tá? Cuidado, não é dessa maneira, ok?
Karen Nunes pergunta, existe magia para engravidar? Com certeza. Existe sim. Já fiz magias, inclusive, para pessoas que eram estéreis mesmo, tá? E houve, sim, gravidez, tá? É garantido? Não. Nenhuma magia é. O mago que chegar para qualquer um de vocês e falar assim, não, eu garanto porque em X tempo, não sei o que, lá. Gente, cuidado. Cuidado, tá? Cuidado mesmo, porque nenhuma magia é garantida. A gente vai fazer magias conforme o conhecimento que a gente tem e então vamos entregar a espiritualidade. Dali para frente é com eles, né? E no tempo que eles têm no plano espiritual, que não tem nada a ver com a gente aqui, embora seja praticamente a mesma coisa, mas o tempo de lá não é o daqui. Então, pode não ocorrer no tempo que a pessoa ache rápido, né? Mas existe sim algumas magias para engravidar, tá? Ossá e Yansan é a mesma coisa? Não, Ossá é um Odu e Yansan é um Orixá, né? Os Odus, gente, eles são caminhos, né? São caminhos dos orixás, eles são, digamos assim, mensageiros. A forma mais simples de se entender. Eles são mensageiros, eles trazem as mensagens dos orixás no jogo de búzios. Então, quando eu estou jogando os búzios e aquelas caídas que dão de búzios abertos e fechados, sempre vai ter um Odu que vai ser falado ali, de acordo com essa numeração de abertos e fechados. Então, o Odu tal está falando. Só que, quando você está jogando búzios, a pessoa que já joga búzios, que tem conhecimento mesmo, ela não tem conhecimento de que ela pegou na internet. Ela vai ter conhecimento porque veio de um mais velho dela. Ela vai ter conhecimento porque ela estudou pra cacete. Ela vai ter conhecimento de Itãs, dos Odus. O que são Itãs? São as histórias de cada Odu, tá? E pela história dos Odus, você entende o que está acontecendo na vida do consulente. Então, por exemplo, isso que eu expliquei sobre Ossá. Por quê? Porque eu já estou acostumada, né, a jogar, a cair Ossá e ser assim dessa maneira. Mas não é só isso. Tem muita coisa a se falar de Odus. Muita coisa. E é um tipo de assunto que você estuda Odus a sua vida inteira. Se você joga búzios, você tem que conhecer Odus de uma forma profundíssima. Porque são eles que trazem as respostas. Se caiu os búzios ali, simplesmente você, tá, caiu o Ossá. Tá, caiu o Orim. Beleza, mas quer dizer o quê? Esse quer dizer o quê? É que você tem que estudar os Itãs, que são as histórias de cada Odu. São os contos de cada Odu. E não é um conto assim, é bobeira. Não. Está carregado de informações nesses contos. E é dali, a partir desses contos, que eu vou entender o que estiver acontecendo na sua vida e vou saber que remédio, digamos assim, dá para você, para resolver a sua situação. Então, é muito mais complexo do que se imagina. Muito, muito, mas muito, muito. Só de búzios, eu já estudo búzios há 11 anos e ainda não sei tudo. O Cláudio, ele joga búzios há 32 anos e ainda não sabe tudo. Então, não é num cursinho de internet, num vídeo de YouTube que vocês vão aprender. Não é e não é. É estudo de vida mesmo. E tem coisas que caem no jogo de búzios que às vezes a gente fica assim, porra, fudeu, não sei como é que vai ser isso aqui. O que fazer? Não sei. Tem casos seríssimos que chegam para mim, que chegam para Cláudio, que a gente troca inclusive confirmações de jogo, eu jogo, ele joga e tudo mais, para poder a gente entender o panorama, entender o que fazer naquele caso. É foda. Então, assim, porra, tem que ter estudo de anos. E ainda assim, existem situações que são tão únicas que tu fica assim, porra, e agora? Como é que eu vou ajudar isso aqui? Não sei. Tem pessoas que chegam com a vida muito confusa, gente. Tem gente, nossa, tem cada pessoa que a gente cuida. Só cai aqui. Aqui só cai coisa leve. Só coisa leve. Tem gente que vem com cada situação que, se a gente inclusive não estudasse outras vertentes,
a gente não conseguiria ajudar. Tem gente que vem com problema com o orixá, mas tem problema com não sei o que do voodoo, que tem problema com não sei o que do Exu tal, de uma entidade do encantado, do tambor de mina, e que foi feito errado na cabeça do cabra, e aí que você tem que saber trabalhar com encantados. Tem que saber, não, gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do que a gente pega. Não fazem. Por isso que não é receita de bolo, como eu sempre falo, né? Não tem como ser. Cada jogo eu nunca sei o que vai dar. Na hora que eu jogo, por isso que é importante jogar. Aí as pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, mas eu queria saber o que fazer no meu caso. Porra, não sei. Vamos jogar. Porque às vezes uma coisa que eu fiz para um caso parecido com o seu para uma outra pessoa, não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer para você, porque o teu jogo deu totalmente diferente. Uma situação que eu faça para positivação, por exemplo, de odus para uma pessoa, ainda que seja também o mesmo caso, desemprego, por exemplo, mas o odu da pessoa é outro, os odus que estão negativos são outros, então eu não posso positivar um odu seu que já esteja positivo. Não posso fazer isso. Eu tenho que positivar o que estiver negativo, né? Então eu tenho que fazer com você, ainda que você também esteja desempregado e outra pessoa também, trabalhos às vezes completamente diferentes um do outro. Por isso que não dá para simplesmente, faz isso. As pessoas têm mania disso na internet, né? Fica vendo aí, ó, videozinho da simpatia. Simpatia para conseguir emprego. Gente, para com isso. Para. Porque a sua situação não é igual do fulano. O seu odu é a sua trajetória é uma, a sua ancestralidade é uma, e assim, o fulano lá de repente vai conseguir emprego de uma outra maneira, mas você vai conseguir de uma outra forma, cuidando de uma outra maneira, positivando às vezes um odu, às vezes assentando um guia, às vezes limpando apenas você, o caminho já se abre. Então é o que o jogo vai dar, né? Algumas pessoas ficam putas comigo, até xingam e me bloqueiam. Me bloqueiam. Eu digo, ué, a foto sumiu. Já vai tarde, porra. Tchau. A pessoa vai me bloqueia porque eu não quero dizer. Não, a senhora não quer me responder. Veja bem, meu bem. Veja bem. Olha as peças que entra aqui. Você, alô. Vai tarde já. Vai com Deus. Vai com Deus, Nossa Senhora. Quem vocês quiserem. Enfim. Gente, 5 minutinhos. Não, 5% a bateria. Tem que cair fora. Já ficou até escuro aqui pra mim. Enfim, conversamos mais sobre isso em outro vídeo, tá bom? Vim só dar um oi pra vocês. Já estou aqui mais de 1 hora, provavelmente. Beijos pra vocês. Uma boa noite. Fiquem bem. E agora eu só volto semana que vem em alguma live, tá bom? E amanhã, como já é sexta-feira, um bom final de semana pra vocês. Cuidem-se. Divirtam-se, vivam, mas com responsabilidade e consciência. Luciferiana, principalmente. Beijo. Tchau, tchau. Eita. Beijos.